Bom, pessoal, professor Milok pediu para a gente fazer um trabalho de recuperação para MBA Fit, pós-graduação, em Memory Computing. Vamos começar aqui com a minha apresentação, né? Meu nome é Paulo, meu RA é 120.23.38. Eu faço o curso de MBA em Gestão da Tecnologia da Informação na Impacto da Tecnologia. Aqui eu vou começar com a introdução, falando um pouco da história aí, do desenvolvimento da tecnologia ao longo do tempo, falando como os desenvolvedores trabalham duro e arduamente ao longo desse tempo para desenvolver sempre tecnologias, coisas que facilitem o trabalho, o nosso dia a dia. Nós que somos de tecnologia, sempre acostumados a algo mais rápido, algo com mais capacidade, algo com mais velocidade, algo com mais facilidade. Facilidade no dia a dia, facilidade em acessos gerais, seja a bancos, etc. e tudo mais. Por isso que há mais de 20 anos as indústrias de tecnologias elas trabalham sempre com foco na capacidade no armazenamento de dados dos computadores, né? Vamos dizer assim. Há muito tempo, desenvolvedores como Intel, IBM, até a própria Apple, assim como o Google e tantos outros fornecedores que a gente, se for citar aí dos grandes, a lista seria um pouco maior. Esses fornecedores se preocupam ao longo desses anos com a capacidade, com o aumento das informações que estariam ou estão por vir a cada dia, né? Estariam porque a gente está pensando no amanhã, mas sempre vão vir muitas e muitas informações, e esses grandes aí da tecnologia, eles sempre podem se dizer assim que eles estão um passo à frente, né? Sempre com um passo, se brincar até 2 passos à frente no contexto geral. Agora, todos esses sistemas desenvolvidos ao longo de todos esses anos, né, principalmente até chegar na época de 90, eles eram muito lentos, né? Eles demoravam muito a processar informações e a sua capacidade era muito, muito limitada. Se nós formos lembrar lá atrás, comparando aos dias de hoje, por exemplo, o disquete com alguns MBs para guardar informações, né? Aí, ao longo do tempo, as memórias de 64 megas, depois 256, depois de 512 megas. E hoje a gente já fala em terabytes, né? Em algo muito, muito além do que aquela época sonhava. E a computação em memory, ela traz a informação das bases de dados para a memória central dos sistemas, né? Com isso, abriu uma nova janela de serviços de TI. Poucas tecnologias estão prontas para trazer um impacto tão grande no mundo de TI. Isso quer dizer que a computação em memory, o que ela faz, né, como o próprio nome já diz, ela traz a informação e cria uma base de dados dentro do hardware, como se fosse um cache para liberar a informação ali bem rapidamente, com um acesso muito, muito rápido mesmo.
Aqui é uma definição, seguindo os padrões aí de algumas fontes, né, que a gente confia, né, que a gente pode tirar algumas formas seguras de definições. A computação em memory, né, ou seja, a computação memória, refere-se aos dispositivos físicos utilizados para armazenar programas ou dados em uma base temporária ou permanente para uso em um computador ou outros meios digitais. O termo memória primária é usado para obter as informações em sistemas físicos que funcionem em alta velocidade, como uma distinção de uma memória secundária, que são programas dispositivos físicos para programas de armazenamento de dados que são lentos para acessar, mas oferecem maior capacidade de memória. Aqui eu vou eu vou falar de duas empresas, mas eu vou começar pela SAP, né? Pela SAP, como alguns queiram, como empresas que já começaram a desenvolver produtos com a tecnologia em memory, né? Eu vou falar do SAP HANA. O SAP HANA entra a oferta do fabricante nesta área uma aposta que tem passado pelo desenvolvimento de um produto e pela criação de um ecossistema de parceiros. Essa plataforma, como a SAP fala, combina a capacidade de armazenamento, motores de cálculo e planejamento, biblioteca de funções de negócio e de análises preditivas, e de alguns atributos residentes na memória e que aceleram a capacidade de acesso à informação em até 10.000 vezes mais rápido. Isso é o que garante a SAP. Então, você imagina hoje, com a capacidade que nós já temos, falando de armazenamento geral, de velocidade que nós temos na internet e tudo mais, imagina você ter acesso a uma informação 10.000 vezes mais rápido do que o que acontece hoje. É um feito realmente extraordinário. A tecnologia é uma coisa que cada dia que passa sempre muda e não tem patamar e praticamente não vai ter fim. Essa plataforma alia as capacidades analíticas que foram primeiro exploradas com a tecnologia, as capacidades transacionais, área em que estão focados os desenvolvedores da empresa. Esse mix de tecnologia transformou a oferta numa peça fundamental da SAP, da qual as outras soluções usarão de exemplo para desenvolver suas aplicações. Isso sem dúvida, sempre que quem vem é o pioneiro da tecnologia, que desenvolve primeiro, os outros só aprimoram ou corrigem alguns erros que o pioneiro começou a fazer para aprimorar e só aperfeiçoar cada vez mais a informação. Mas a pergunta que fica até então, mas e aí, como é que funciona esse chip HANA da SAP, né? A área de BI, eu vou fazer aqui meio que um início de tudo. A área de BI foi a pioneira, ou seja, a QuickTech é a pioneira nessa aposta. Desde 1993, os caras baseiam sua tecnologia de Business Intelligence, o QuickView, na abordagem em memory. Eles sempre associaram isso a outras tecnologias. A computação em memória não trouxe só mais rapidez no acesso aos dados, como abriu também um caminho às abordagens de
de diferentes análises, ou lógicas de multiplataforma que deixaram de sujeitar a forma de explorar a informação. As ferramentas que eu falei acima, como o Quick View, permitem uma visibilidade do negócio em toda a sua linha, de uma forma independentemente da complexidade ou da dispersão geográfica, dando possibilidade de cada nível da estrutura analisar toda a informação da empresa pelos caminhos mais diversos e desejáveis. Isso, creio eu, é uma necessidade de estar a criar novos cubos de análise. Eu acho que essa forma aí do BI no início de tudo, que o in-memory tem a ver com o BI na coleta mais ágil das informações, e é muito complicado se você for falar aqui de um futuro próximo que BI vai morrer, mas com o que está indo essa parte da tecnologia do computer in memory aí, com certeza é uma tendência que logo não vai existir mais. Falando agora do chip HANA aí, da tecnologia usada pela SAP, ele funciona com os dados da seguinte forma: os dados operacionais são capturados na memória. À medida em que são geradas essas informações analíticas, são visualizadas à velocidade do pensamento. E como eu já falei antes lá atrás, até 10.000 vezes mais rápido. Isso é o que garante o fornecedor. Os dados externos podem ficar facilmente ou serem adicionados com os modelos analíticos para incorporar dados provenientes de toda a organização. O SAP HANA permite às organizações tomar melhores decisões e mais rápidas. É o que garante a SAP referente a essa sua tecnologia, fornecendo acesso imediato às informações relevantes. Ou seja, aquilo que interessa, joia; aquilo que não interessa, já é descartado, mas com um tempo hábil ou bom, que não pelo grande número de informações sujas que a gente tem hoje na internet e até mesmo dentro das empresas. E o pior de tudo isso, para mim, que sou tecnologia, vai ter uma dependência muito pouca do setor de TI para obter essa percepção necessária. Claramente, a finalidade das operações em tempo real vai ajudar as empresas a tomar as melhores decisões e acelerarem, os seus negócios mais rápido a chegada de seus produtos ao mercado. Agora eu vou falar da outra solução, que é da Oracle. Para os que não sabem, um banco de dados na memória, com a sigla IMDB ou MMDB, ou banco de dados residente na memória. É um sistema de gerenciamento de banco de dados que predominantemente usa a memória do computador principal, ou memória de acesso aleatório, como todos já sabem, que é aquela memória temporária, que é a memória RAM, para os armazenamentos de dados contra os sistemas de gerenciamento de bancos de dados, que tipicamente armazenam os dados em discos ou mídias. A opção da Oracle é ajudar seus clientes para acelerar o desempenho do banco de dados. O foco da Oracle sempre tentando melhorar os seus bancos de dados, serem mais velozes, a atingir a parte de relatórios um pouco mais rápida, assim como as suas transações online, os OLTPs. Os aplicativos são executados no Oracle 12c. Banco de dados pode automaticamente ir de forma
transparente tirar proveito da Oracle Database in Memory. Isso fica como opção. Os aplicativos existentes continuam com funcionalidade completa e sem quedas de desempenho, coisas que antes era quase impossível quando você falava de banco de dados. O Oracle Database in Memory simplifica o desenvolvimento e gerenciamento e reduz os custos, eliminando a necessidade de banco de dados separados e estrutura de dados que têm sido tradicionalmente necessários para alcançar um bom desempenho e desenvolvimento, claro. Bom, pessoal, cheguei à conclusão que com o auxílio da globalização, a tecnologia da informação expande seu mercado a cada dia. Nota-se que a evolução é sempre constante, que sempre visa um melhor desempenho para o usuário de maneira geral. Devido ao aumento da acessibilidade no meio computacional, os usuários se tornam cada vez mais dependentes das inovações, o que disparou uma grande competitividade na área de TI. Essa dependência, que eu coloquei aqui entre aspas, se enquadra também nas grandes organizações, ou seja, há também necessidades naturais surgindo das organizações que necessitam de tecnologias para a evolução do mercado das mesmas. Portanto, eu concluo que a tecnologia em memory está iniciando um meio promissor, que dedica-se a pesquisar e melhorar o desempenho no processamento dos dados, por unir conceitos como hardware, software, tende a criar uma operatividade enorme nas empresas de TI que pretende usufruir dessa tecnologia o mais breve possível, para não perder espaço no mercado, como já falei anteriormente, para as grandes organizações que já estão usufruindo dessa tecnologia. Porém, as empresas tradicionais resistem a acreditar que esses benefícios vindos da implementação da mesma. Aqui tem as bibliografias, mas eu queria voltar na conclusão, que falando aqui das empresas tradicionais, elas resistem porque muitas empresas elas têm o conceito ainda familiar e acham que aquele meio tradicional que elas trabalham durante anos sempre vai dar certo e não precisa mexer aquela história, o time que está ganhando não se mexe. Mas isso é errado nos dias de hoje. Infelizmente, algumas empresas têm que desembolsar um dinheiro para acompanhar essas novas tecnologias, porque dependendo da empresa que for usar essa tecnologia, ela pode dar um boom gigantesco nos seus negócios. E aí, em vez de ficar naquela minoria simples, a empresa pode se tornar uma grande empresa nacional ou uma multinacional, mas depende do risco de cada gestor, diretor ou proprietário de empresa. Aqui estão as minhas bibliografias e um abraço. Obrigado, professor Milão, pelo curso. Peço desculpas por algumas coisas que nem sempre é fácil trabalhar, etc., estudar, mas o esforço é o que vale. A prova está nesse vídeo apresentação. Enfim, um abraço, agradeço pelo conhecimento passado e tudo de bom.